Eu lhe saúdo com alegria de quem se dirige à raça eleita e propriedade exclusiva de Deus, conforme está lá em 1 Pedro 2,9. Irmãos, em 2 Coríntios 4,3, vemos ali uma metáfora de coceira no ouvido, da parte de quem gosta de ouvir apenas o que é bom. Em princípio, você pode achar o assunto sem importância ou de menor relevância, mas seguindo o nosso propósito de mostrar pérolas maravilhosas que estão nas Escrituras e que líderes religiosos não falam, vamos ver que tudo que está no Evangelho do Reino dos Céus, sendo parte do todo, né, compõe o mosaico de toda a nossa salvação e do bom entendimento de Deus, segundo a verdade que está em Cristo Jesus. Isso é que importa para nós. Em geral, temos ouvidos de mercadores. Só gostamos de ouvir o que é agradável aos nossos ouvidos. Só gostamos de boas notícias, ouvir músicas, e isso é o que é bom. Gostamos de elogios, né? E de quem coça nossos ouvidos, nos falando o que gostamos de ouvir. Em contrapartida, evitamos coisas desagradáveis que não agradam os nossos ouvidos. Não nos agrada pessoas que, mesmo falando verdades, né, a nosso respeito, nos aborrecem. Até mesmo médicos nos levando a mudar de atitudes e de rever nosso procedimento e dietas. Não nos agrada julgar a nós próprios, a nós mesmos, pois, em geral, somos vitimologicamente sempre cheios de razão, nada dispostos a fazer meia-culpa, isto é, admitirmos nossos erros. Resumindo, não gostamos de nada que nos acusa, nem mesmo nós diante de nós próprios. Amadas e amados irmãos, mas não é assim que funciona a salvação proposta em Cristo Jesus em seu Evangelho do Reino. Paulo, por exemplo, lá em 2 Timóteo 4,3, aconselha Timóteo a continuar firme na pregação do Evangelho, pois tempos já estavam a chegar em que as pessoas, não suportando a sã doutrina, procurariam para si mesmo falsos mestres que lhes coçariam os ouvidos, dizendo coisas que gostam de ouvir, como é até hoje, ao invés de se verem como verdadeiros discípulos de Cristo, né? Conforme está lá em Lucas 6, de 46 a 48, né? Quando o Senhor nos diz: por que vocês me chamam de Senhor, se não fazem o que eu digo? Nosso objetivo aqui não é de falar de coisas desagradáveis por falarmos, né? Mas para nos exortarmos aqui mutuamente a uma reflexão muito séria, pois apesar de nós cristãos termos uma certa inveja e muita simpatia pelos judeus, devido às suas resiliências e prosperidade, do que falaremos inclusive no próximo vídeo, são eles sim irremediavelmente amaldiçoados. Pelo mesmo motivo, isto é rejeitar a verdade para ficar apenas com o que é agradável aos seus ouvidos. Tudo conforme está em Hebreus 12:25. Para você ter cuidado, né? E não recusar a quem lhe adverte, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente falou, muito menos escaparemos nós em não ouvir o Evangelho do Reino dos Céus. Mas como foi que os antigos, os judeus, rejeitaram? Bom, como bons ouvidos de pecadores, só ouvindo o que interessam, jamais se esquecem
das inúmeras bênçãos prometidas por Deus à nação de Israel. Por isso são tão orgulhosos, né, do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, cheios de expressões como: ouvi, Israel, o Senhor teu Deus. Ouvi, Israel, ó, o Senhor teu Deus. Né? Expressão essa que carregam até nos seus chapéus, né? Na entrada de suas casas, lá no portal, tendo em seus entendimentos presunçosos uma certeza exclusivista de que Deus só se dirige a eles. Deuteronômio 6, 4. Tais como está também lá em Êxodo 19, 5. Sereis minha propriedade peculiar diante de todos os povos da terra. Lá em Deuteronômio 28, de 3 a 13, inclusive que o Senhor teu Deus abrirá seu bom tesouro sobre a terra para abençoar todas as obras da sua mão, e lhe porá por cabeça, não por cauda, e só estarás por cima e nunca por baixo. Mas eles não são espirituais, por isso não acreditam no reino dos céus, nem vida eterna, mas creem que o Messias virá para restaurar o reino de Israel aqui na terra, colocar tudo em ordem e exaltando os judeus para assumirem, né, a governabilidade do planeta. Portanto, convidos seletistas voltados apenas para o que eles coçam os ouvidos, se esquecem que junto a todas as promessas feitas lá no Pentateuco, está também sempre a expressão: se bem me ouvir e bem guardar os meus estatutos. Aconteceu que, como não foram muito bons em obedecer, Deus os enviou vários profetas para corrigir as execuções de seus estatutos. Aconteceu também que os profetas enviados sempre falavam das duras ameaças e penalidades se as profecias não fossem obedecidas. Irados em não ouvir o que preferiam, além de não obedecerem, matavam os profetas para lhes deixar em paz. Tudo conforme Cristo resumiu em Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejam os que lhes são enviados. Assim, a obstinada cegueira otimista de se ouvir apenas o que é bom aos ouvidos, não lhes deixa ver que nada do que consta das promessas tem sido confirmado na vida deles, exceto maldições de vários escapes de extermínios e prosperidade de sobrevivência, cuja causa nada tem a ver com as promessas, mas sim com outros motivos que mostraremos em outros vídeos. Pois aqui nossa reflexão é no sentido de alerta, para que também nós não venhamos a incidir na mesma ira de Deus, pois aquele povo, inicialmente, era a menina dos olhos de Deus e se transformou em maldição a ponto de, como religiosos, serem impedidos até de crer. Pois quando Cristo disse: eu prego em parábolas para que eles não entendam, pois Deus colocou neles um coração endurecido, cegando-lhes os olhos e tapando-lhes os ouvidos, para que vendo, não percebam, ouvindo, não compreendam. Isso para que não se arrependam e se convertam e sejam os pecados perdoados. Tudo conforme está lá em Marcos 4,12. Entretanto, Cristo não foi quem amaldiçoou eles, não. Ele apenas mencionou a maldição que já pairava sobre eles, colocada por Deus, conforme está lá em Isaías 6, de 9 a 13.
Aliás, por falar em Isaías, esse profeta pagou um preço muito caro por suas duras profecias contra os judeus, pois foi morto cerrado ao meio. Assim, os judeus, por pouco, vêm se escapando de vários holocaustos. Após o reinado de Davi, Salomão, seu filho, por causa de mulheres, adotou outros deuses e virou feiticeiro. Está lá em 1 Reis 11. Pelo que a mão de Deus pesou sobre Salomão com várias maldições. Inclusive, embora em Mateus 1,7 é dito que a genealogia de Cristo passa por Salomão, isso não é verdade. Conforme está lá em Lucas 3,31, é dito que Jesus não se liga a Davi através de Salomão, mas sim através de Natã, outro filho de Davi. Depois disso, é o seguinte, nem sempre os israelitas foram chamados de judeus. O rei Davi realmente unificou as 12 tribos em um único reino. Mas no governo de seu filho, Salomão, que se envolveu até com feitiçaria, conforme já dissemos, teve o final de seu reinado repleto de maldição. Há de ser perdido todo o trabalho de seu pai, porque o reino de Israel foi dividido no governo do seu sucessor, né, do sucessor de Salomão, no reinado de Roboão, no ano 470 a.C. Em Reino do Norte, com 10 tribos, e o Reino do Sul, com 12 tribos. Quanto ao Reino do Norte, esse acabou. Foi invadido e destruído totalmente. E seu povo levado pelos assírios, como escravos. Isso lá no ano de 722 a.C. Restando apenas o Reino do Sul, com a capital em Jerusalém, que não foi invadida, por enquanto. Razão porque tudo se resumiu à tribo de Judá, doravante, sendo o povo chamado doravante de judeus. Aconteceu, entretanto, no ano 582, a vez de também o Reino do Sul, né? Judá ser invadida, dessa vez pelos babilônios, quando o rei Nabucodonosor destruiu Jerusalém e, inclusive, o primeiro templo construído por Salomão, levando os 4.600 pessoas restantes como escravos para a Babilônia. Isso nos anos 70, conforme nosso último vídeo, houve um outro desastre, né? O massacre com a morte de 1.150.000 pessoas e mais 970.000 escravizados. Assim, sorte tiveram os poucos que fugiram da Judéia, que passou a chamar Palestina, em homenagem justamente aos inimigos dos judeus, os filisteus, como é até hoje, por sinal. E passaram a ser perseguidos pelo mundo afora, como um corpo estranho, em todos os países por onde se esparramaram, com seus hábitos esquisitices. Foram, outra vez, quase erradicados pela Inquisição Católica, na Idade Média. Estima-se 300.000 mortes. E há 80 anos atrás, todos nós sabemos isso, né? Quase se viram exterminados pelo Holocausto, de 6 milhões de mortos, número até parecido com a população que vive em Israel hoje em dia, transformando o Oriente Médio em um barril de pólvora, de onde pode explodir uma terceira guerra mundial a qualquer momento. Portanto, nós, os cristãos verdadeiros, podemos sempre nos orgulhar de nossa vocação cristã, sempre vigiando e orando, buscando uma vida de santificação e de intimidade com Deus, em espírito e em verdade, procurando sempre aprender e nos humilharmos para sermos exaltados, buscando retribuir o mal com o bem e não com o mal, orando sem cessar, pedindo ao Senhor que dilate o nosso coração em amor e misericórdia pelos que sofrem,
sempre dando graças sem reclamar, congregando não religiosamente, mas com os que se comprazem em meditar, falar do Senhor e compartilhar experiências vivenciadas, dando testemunho do poder, da fé e da oração em suas vidas, né? Julgando a si mesmo, exercitando o arrependimento e sem ter vergonha alguma de pedir perdão. Pois nós que nos saudamos uns aos outros habitualmente com a paz do Senhor, Deus é bom o tempo todo, não podemos esquecer de que Deus é também fogo consumidor contra aqueles que não o obedecem, né? Vamos repetir, conforme está lá em Hebreus 12, de 25 a 29. Se não me escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia, muito menos nós se desviarmos daquele que lá do alto, né, nos adverte, porque Deus é fogo consumidor. Portanto, devemos temer conceitos que não representam Cristo, pedindo a Deus a luz do Espírito Santo para fugirmos de tudo que não foi ensinado por nosso Senhor, como falsos profetas, líderes religiosos inescrupulosos, que reduzem a relação com Deus em cântico de hinos e ofertas de dízimos, campanhas de prosperidade, com fé sacrificial religiosa, guardando o sábado, não comendo isso ou aquilo, sem se falar dos absurdos católicos que se alvoram cristãos legítimos, cheios de idolatrias, de marianismo e imagens de santos. Irmãos, essa é a nossa mensagem hoje. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor.